Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, dê aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, dando continuidade à análise das provas anteriores do Colégio Naval, no nosso encontro de hoje, irei comentar a prova de geografia de 2010. Vamos lá, moçada? Primeira questão. A economia brasileira, entre os anos de 1950 e 1990, passou por transformações sensíveis, fato que condicionou uma mudança gradativa em nosso comportamento comercial. Ou seja, deixamos de ser um mero exportador de matérias-primas e passamos a exportar também uma gama de manufaturados. Em função dessas transformações, às quais obedeceram e obedecem imposições políticas e econômicas internas e externas, assinale a opção correta. Letra A. Na segunda metade dos anos 1950, em função do país se fechar ao capital externo, já temos aí um erro. Na segunda metade da década de 1950, o Brasil atraiu empresas multinacionais. O governo do presidente JK, através do Plano de Metas, criou uma política de incentivos fiscais com o objetivo de atrair empresas multinacionais para o Brasil, destacando-se aí o setor automotivo. Exatamente para proteger as indústrias nacionais, houve forte desenvolvimento das indústrias de bens de consumo duráveis, as quais tiveram grande apoio estatal. As indústrias de bens de consumo duráveis ficaram vinculadas ao capital estrangeiro, ou seja, as empresas multinacionais. Um outro erro da afirmativa. Letra B. Nos anos 1960, o capital privado externo passou a ocupar espaços cada vez maiores no cenário industrial brasileiro, especificamente junto às indústrias de base, deixando para os investidores nacionais o suporte tecnológico. Olha só, dois erros grosseiros aqui. O capital externo, ele vai se concentrar inicialmente nas indústrias de bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis, também atuando no setor de bens de capitais. As empresas estatais foram responsáveis pelo desenvolvimento da infraestrutura e também das indústrias de base. Um erro, portanto, marcante dessa afirmativa. E um outro aspecto, deixando para os investidores nacionais o suporte tecnológico. Ora, o Brasil tem um histórico de pouco investir no desenvolvimento científico e tecnológico, e normalmente quem está à frente desse processo é o Estado e não a iniciativa privada. Letra C. Nos anos 1970, com um fluxo comercial intenso, o país passou por um grande desenvolvimento econômico, uma vez que os crescentes saldos positivos em nossa balança comercial possibilitaram fortes investimentos junto às indústrias de altas tecnologias. Ora, como nós vimos, o Brasil não tem um histórico de investir em ciência e tecnologia. Nós aplicamos um percentual muito baixo do PIB no desenvolvimento científico e tecnológico do país. Isso é histórico.
razão pela qual o Brasil está à margem das grandes potências no que diz respeito ao desenvolvimento científico-tecnológico, um erro grosseiro. E, além do mais, o país não obtinha, naquela época, grandes saldos comerciais. É um outro erro da afirmativa. Letra D. Nos anos 1980, em função do crescimento do mercado de consumo no país, já temos um erro. A década de 1980 é marcada por anos de recessão, hiperinflação e retração do consumo. A década de 1980, inclusive, ficou conhecida como a década perdida no plano econômico nacional, uma vez que o Brasil foi duramente castigado por uma forte crise econômica que, inclusive, está vinculada à própria crise do petróleo, à crise da dívida externa, enfim. Possibilitando, pelo incentivo ao crédito dado pelo governo associado à competitividade das indústrias de bens de consumo duráveis, o Parque Industrial Nacional tornou-se extremamente competitivo. A década de 1980, inclusive, estava sendo marcada pela decadência do setor industrial brasileiro. O Parque Industrial Brasileiro estava passando por um processo de sucateamento, razão pela qual a competitividade das nossas indústrias estava diminuindo no cenário internacional. Então, outro erro da afirmativa, restando aí, portanto, somente a letra E, que é a resposta correta. Nos anos 1990, presenciou-se um incremento na competitividade do Parque Industrial Nacional, reflexo dos grandes investimentos externos em quase todos os segmentos produtivos, aliados aos incentivos fiscais e à concorrência estimulada pelo governo, afirmativa correta. Vamos para a questão número 2. O território brasileiro sofre a influência de 5 massas de ar, as quais contribuem decisivamente para que o país possua uma oscilação térmica e pluviométrica muito singular durante o ano. Sobre as referidas massas de ar que atuam no Brasil, é correto afirmar que a MEC, massa equatorial continental, quente e seca, errado. A MEC é uma massa quente e úmida. Não existe massa equatorial seca atuando no território brasileiro. Além de possuir o seu centro de origem no noroeste da Amazônia, provoca grande instabilidade térmica no chamado Brasil Central durante o período da primavera-verão. O período da primavera-verão é a época em que a MEC, de fato, mais atua na região central do Brasil, deslocando calor e umidade da Amazônia Ocidental em direção à região centro-sul. A MPA, massa polar atlântica, fria e muito úmida. A MPA, ela tem o seu centro de origem lá no sul da América do Sul, para uns no arquipélago das Malvinas ou Falklands, para outros na região da Patagônia. Na origem, ela é fria e seca. Quando chega no Brasil, sim, ela é fria e úmida, não muito úmida. Além de se formar na Antártida, olha o erro, ela se forma no sul da América do Sul e não na Antártida. Durante o período primavera-verão, é a grande responsável por provocar chuvas convectivas no litoral nordestino. A massa polar atlântica, ela causa chuvas frontais, sobretudo nos estados do centro-sul. No litoral oriental do Nordeste, também ela vai causar chuvas frontais, porém, no outono e na primavera. Raramente a MPA consegue chegar no litoral oriental do Nordeste no verão. Então, essa afirmativa está errada. C. A MTA, massa tropical atlântica quente e úmida, que possui seu centro de formação próximo ao Trópico de Capricórnio, correto. Além de atuar em extensas faixas do litoral brasileiro,
na região sudeste contribui para a formação de chuvas orográficas durante o verão. Correto. Durante o verão, com o aumento da temperatura das águas do Atlântico Sul, aumenta a evaporação e parte dessa umidade que é deslocada pela MTA fica retida nas vertentes das serras voltadas para o Oceano Atlântico, o que aumenta a incidência das chuvas orográficas ou chuvas de relevo. Então, a afirmativa correta. Vamos ver o erro da D. A meia, massa equatorial atlântica, quente e úmida, correto. Cujo centro de origem é o Atlântico Sul, errado. O centro de origem da meia é o Atlântico Norte, o anticiclone dos Açores. Formação dos alísios de Sudeste, errado. Alísios de Nordeste, os quais propiciam chuvas frontais nos litorais das regiões Nordeste e Sudeste. Errado. A meia provoca chuvas de efeito convectivo na Amazônia Oriental e na porção setentrional da região Nordeste. A meia não chega na nossa região Sudeste. Letra E. A MTC, massa tropical continental, quente e superúmida. Errado. A MTC é uma massa quente, ela é seca durante boa parte do ano, todavia no verão, ela recebe umidade proveniente da Amazônia, razão pela qual, durante o verão, nas áreas sob atuação dela, ela vai provocar chuvas. Forma-se na região do Pantanal Mato-Grossense, errado. A MTC se forma no Chaco Paraguaio, no norte da Argentina. Influencia decisivamente os elevados índices pluviométricos no centro-sul do país. Errado. A MTC, ela, por ser, na maior parte do ano, uma massa seca, ela pouco contribui para a ocorrência de chuvas, restringindo-se mais naquele período do verão que ela recebe umidade procedente da Amazônia. Vamos para a questão número 3. O geógrafo brasileiro Aziz Absaber utilizou o conceito de domínio morfoclimático para identificar os domínios paisagísticos brasileiros. Domínio morfoclimático refere-se ao conjunto espacial de grandes dimensões, caracterizado por uma interação coerente entre as feições do relevo, os tipos de solo, as condições de clima, hidrologia e as formas de vegetação. Em função da sua extensão territorial e de suas características físicas, o Brasil possui vários domínios morfoclimáticos. Nesse sentido, destacando-se alguns, é correto afirmar que o domínio, letra A, da Mata Atlântica, além de possuir uma grande variedade de vegetações latifoliadas, correto, possui solos muito férteis e profundos. Os solos muito férteis são relativos. Você tem o Massapê na zona da Mata Nordestina, que é muito fértil, mas nem todo o domínio da Mata Atlântica você tem solos de grande fertilidade. Resultado das fortes oscilações térmicas diurnas. Errado. Solos profundos, eles resultam da ação do intemperismo químico e não do intemperismo físico. Oscilação térmica está vinculada ao intemperismo físico. O intemperismo químico resulta da ação da água, sendo, portanto, mais atuante nas áreas dominadas por climas úmidos. B. Das araucárias, ainda preservado. Errado. O domínio das araucárias já teve cerca de 95% da sua cobertura original desmatada. Na região sul, especialmente na chamada Campanha Gaúcha, outro erro. O domínio das araucárias se encontra no interior do Planalto Meridional. Na Campanha Gaúcha, nós temos o domínio das pradarias. Encontra-se consorciada com várias espécies, visto a abundância de solos ricos em humus. A mata das araucárias, o domínio das araucárias, possui uma vegetação com uma variedade de espécies bem inferior
a outros domínios morfoclimáticos brasileiros. Letra C, da Mata dos Cocais, que separa o domínio amazônico do domínio da Caatinga. Possui nas palmeiras, como a carnaúba e o babaçu, seus grandes representantes. Esse foi o gabarito, né? Todavia, a Mata dos Cocais não pode ser considerada em si um domínio morfoclimático, e sim uma zona de transição. Essa questão era passível de anulação. Todavia, ela não foi anulada, apesar do erro que ela apresenta, porque faixa de transição reúne características de 2 ou mais domínios morfoclimáticos. E a Mata dos Cocais é uma das faixas de transição que existem no Brasil. D, do Pantanal Mato-Grossense, extensa planície drenada pelo Rio Paraná. Errado. A região do Pantanal é drenada pelos rios da Bacia do Paraguai. Possui uma grande heterogeneidade de vegetais, mesclando características de todos os domínios naturais brasileiros. De fato, ali a região do Pantanal, que também é uma zona de transição e não um domínio morfoclimático em si, reúne características gerais de praticamente todas as paisagens vegetais existentes no Brasil. Letra E. Dos manguezais, apresenta uma pequena variedade de espécies vegetais, em virtude dos seus solos salinos e pobres em oxigênio. Fatores que acarretam pouca importância desses domínios para o ecossistema marinho e costeiro. Pouca importância não. Os manguezais constituem o berçário natural para muitas espécies de peixes, crustáceos, moluscos, aves marinhas, répteis e por aí vai. Só que tem um probleminha também aí, né? Mangue não é domínio morfoclimático. Então, é um outro erro da afirmativa. Então, a resposta saiu letra C. Na minha concepção, eu acho que essa questão deveria ser anulada, porque a resposta C também não condiz com aquilo que o comando da questão está pedindo. Questão número 4. O Brasil possui um grande potencial hidrográfico, destacando-se nesse contexto a porção setentrional do país. Em função das condições naturais que o território nacional apresenta, a região norte contribui com uma parcela singular junto a esse potencial, o qual pode ser utilizado de diversas formas. Sobre a bacia hidrográfica amazônica e suas potencialidades, assinale a opção correta. Letra A é tipicamente planáltica e possui um grande poder hidroenergético. Correto, a bacia do Rio Amazonas detém o maior potencial hidrelétrico do Brasil. Destacando-se nesse contexto o Rio Amazonas. Errado. O Rio Amazonas em território brasileiro é 100% de planície, portanto não possui potencial hidroenergético. No entanto, ainda é pouco explorada, visto as grandes distâncias dos grandes centros consumidores. De fato, estima-se que apenas 6, 7% do potencial hidrelétrico da bacia do Rio Amazonas tenha sido explorado até o momento. B, por possuir afluentes tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, durante o ano o Rio Amazonas apresenta grandes vazões, visto as estações chuvosas se alternarem em ambos os hemisférios, contribuindo assim para o seu grande potencial hídrico. Correto. Os afluentes da margem direita são procedentes do hemisfério sul, os da margem esquerda procedentes do hemisfério norte. Então, os períodos de cheias desses afluentes são diferentes. E isso contribui para que o Rio Amazonas mantenha um grande volume de água o ano inteiro. Letra C. O Rio Amazonas com regime tipicamente pluvio-nival. Correto. Suas águas são oriundas das chuvas que caem na Amazônia sul-americana e da fusão da neve que se encontra nos pontos mais elevados da Cordilheira dos Andes. Durante o ano possui sua vazão comprometida.
uma vez que afluentes de margem direita perdem suas capacidades de vazões durante o verão no hemisfério sul. Está errado. Durante o verão do hemisfério sul, os afluentes da margem direita entram no seu período de cheia, porque essa é a época do ano em que as chuvas se concentram no centro-sul do país, onde nascem vários rios que compõem a bacia do Amazonas. Letra D, a construção da hidrelétrica de Balbina no rio Tocantins, errado. Balbina foi construída no rio Uatumã, afluente da margem esquerda do Amazonas, com o objetivo de gerar energia para a cidade de Manaus e outras cidades da região. Em especial para atender o complexo mineral de Carajás, outro erro, a usina construída para atender o complexo mineral de Carajás foi Tucuruí, no rio Tocantins. Conjugou o fato desse rio possuir grandes vazões durante o ano com a proximidade da capital paraense. O rio Uatumã, onde se encontra a usina de Balbina, está próximo à capital do Amazonas, e não do Pará, outro erro, a qual demanda grandes quantidades energéticas. Letra E. As elevadas pluviosidades sobre esta região, decorrente das evapotranspirações excessivas, dotaram o rio Amazonas com maior potencial hidroenergético. Errado. O rio Amazonas é um rio tipicamente de planície em território brasileiro. Ele não tem esse potencial energético no Brasil. Tem lá no Peru, de onde ele vem, da região andina. Instalado do país. O outro erro. O maior potencial hidroenergético instalado do país está lá no Rio Paraná e não no Rio Amazonas. Especialmente após a construção da hidrelétrica de Tucuruí. Outro erro, Tucuruí está no Rio Tocantins e não no Rio Amazonas. Vamos à próxima questão. Questão número 5. Uma rocha submetida à ação de água, às oscilações de temperatura e à atuação de seres vivos, irá com o tempo desintegrar-se e decompor-se. Os minerais que a compõem irão se fragmentar e se separar em pedaços cada vez menores até dar origem ao solo. No caso brasileiro, em função de sua localização geográfica e de suas características físicas, encontramos uma gama de solos, cada um com suas especificidades. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo referentes aos diversos tipos de solos existentes no Brasil. Primeira afirmativa, o solo de Massapê, arenoso. Errado. Massapê é um solo argiloso. É encontrado em todo o litoral brasileiro. Errado. É o solo típico da zona da mata nordestina, que se estende do litoral oriental do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Lá no norte do Espírito Santo, litoral norte, nós também temos áreas de Massapê. Concentra grandes quantidades de nitrogênio e potássio, o que acabou favorecendo o desenvolvimento de cultivos agrícolas destinados majoritariamente para as exportações. Então, na verdade, moçada, me desculpe, aí eu analisei a segunda afirmativa. Então, a segunda afirmativa ela está errada. E já descartamos aqui a A, C e a E. Então, vamos ver a primeira afirmativa. O solo de várzea, argiloso e tipicamente das áreas meridionais do país, está errado. O solo de várzea, ele é encontrado nas margens dos rios, sobretudo amazônicos. Nenhuma região brasileira tem tanta área coberta com solo de várzea como a Amazônia. Possui grande riqueza de materiais orgânicos, os quais são utilizados pelas populações ribeirinhas para cultivos de gêneros agrícolas de subsistência. Se a 1 está errada, então só restamos aí a letra D de dado. O solo de terra roxa, argiloso e comum do norte do Paraná e oeste de São Paulo, em função da decomposição de rochas magmáticas, resultaram em nutrientes importantes, favorecendo a sua utilização no plantio de culturas
como o café. Tá certo. A terra roxa é um solo de natureza vulcânica formado a partir da decomposição do basalto, que é uma rocha magmática extrusiva ou vulcânica. Vamos ver o erro da 4. O solo conhecido como salmourão arenoso, ele é argilo-arenoso. E com grande gradiente de fertilidade, errado, o salmourão tem fertilidade mediana, especialmente por sua decomposição química e riqueza de materiais orgânicos, contribui para que a região Nordeste se tornasse grande produtora e exportadora de cana-de-açúcar. Ora, o salmourão ele é encontrado principalmente nas áreas de baixadas das regiões Sul e Sudeste. Algumas áreas do Nordeste, Centro-Oeste e Norte têm até esse solo, mas quando se fala em salmourão, nós devemos nos reportar às áreas de baixada das regiões Sul e Sudeste. É um solo argilo-arenoso, profundo, com fertilidade mediana e relativamente ácido. Então, resposta correta, letra D. A última questão. Observe a charge abaixo. Então, nós temos aqui, a charge expressa um drama histórico na formação do espaço urbano no Brasil. O processo de ocupação irregular, provocado pela distribuição desigual da riqueza e pela não priorização da melhoria das condições de habitação das populações mais pobres. Com base na análise da charge, é correto afirmar: as políticas públicas voltadas para a melhoria na ocupação do espaço urbano não encontram obstáculo no contingenciamento de verbas destinadas para este fim. Já temos um erro. Até mesmo porque o Estado ele não investe tanto para resolver os problemas que afligem as populações de baixa renda, como, por exemplo, a falta de moradia, obras de saneamento básico, a melhoria da infraestrutura urbana, exatamente onde se concentra essas populações de menor poder aquisitivo. Pois com as ações afirmativas tomadas por todas as instâncias, olha aí, governamentais, elas têm total prioridade. Outro erro da afirmativa. B. Os recentes deslizamentos de terras em todo o estado do Rio de Janeiro, aqui em todo o estado do Rio de Janeiro, não. Os recentes deslizamentos de terra que ocorreram lá em 2010, 2009, por exemplo, 2010 por volta de abril, se concentraram nas faixas serranas e não em todo o estado do Rio de Janeiro. Soterrando centenas de pessoas e descobrindo uma realidade mórbida de desinteresse pela vida dos mais desvalidos. São lembrados nas políticas públicas apenas em períodos pré-eleitorais, correto? E em políticas antinatalistas como as reformistas. Errado, né? Os reformistas, eles não são antinatalistas, e sim os neomalthusianos, que defendem o controle da natalidade através do planejamento familiar. Os reformistas, eles defendem as reformas sociais e econômicas como forma de melhorar o padrão de vida da população menos favorecida, e isso naturalmente causaria uma redução da taxa de natalidade. Letra C. O confronto entre as classes mais abastadas das zonas urbanas com aqueles menos favorecidos se faz presente na apropriação dos espaços de moradia, onde os mais ricos, além de se apoderarem dos melhores lugares, apoiam políticas de controle de natalidade implementada no país. Correta, afirmativa 100% correta. Vamos ver o erro da D. A charge sintetiza algo em comum nas cidades brasileiras, ou seja, o déficit habitacional, que é a diferença entre as moradias de pessoas de baixa renda e aquelas que estão situadas em áreas mais nobres. Essa diferença não se chama déficit habitacional, e sim segregação socioespacial. É o erro da afirmativa. As quais não possuem legalização por parte dos departamentos municipais de ocupação fundiária. Letra E. A ocupação
desordenada dos espaços urbanos é oriunda de políticas de combate à pobreza pouco eficazes. Nunca no Brasil se privilegiou o ordenamento urbano, apesar de se manifestar no espaço das grandes cidades uma integração bastante significativa nas relações de produção e distribuição de renda. Uma integração bastante significativa entre produção e distribuição de renda. Nas cidades brasileiras, sobretudo nas médias grandes cidades, você tem uma visão bem clara da desigualdade social que, por sua vez, decorre da desigual política de distribuição de renda em nosso país. Valeu, moçada? Então, espero que vocês tenham gostado da análise da prova. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!